Se Vossa Excelência entender que teve excesso, estamos dizendo que o senhor não tem o direito de entender isso, mas Vossa Excelência entender que teve excesso, não dá para embarcar na tua legítima defesa, apesar de tudo que você disse, sabe, teve um excesso. Vossa Excelência entender que teve excesso, considere o excesso culposo. Ele não teve nem tempo de planejar o resultado, só desviam os fatos aqui, só desviam o contexto, não deu tempo, foi tudo muito rápido. Sacou a faca, veio para a briga, desferiu os golpes. Cadê o dolo? Cadê a intenção? Cadê o planejamento? Gente, para ter dolo, o criminoso, ele visualiza o resultado, ele começa a conduta e conduz a situação de maneira tal a atingir o resultado. Isso é dolo. Isso é excesso doloso. E o excesso doloso desse caso aqui, é sinônimo de homicídio simples. Por quê? Porque o réu responde pelo resultado. Se os senhores entenderem que o excesso foi culposo, ele continua respondendo por homicídio, mas responde por homicídio culposo, na forma da lei. Não deu tempo de planejar o resultado, não deu tempo de clamar a coisa toda, não deu tempo de dirigir a sua conduta finalisticamente à produção do resultado, não deu. O excesso só pode ser considerado culposo se é que houve excesso. E aqui eu volto a dizer, a minha convicção firme, forte, inabalável é no sentido de que? É no sentido de que não houve excesso. Naquelas circunstâncias, naquele momento, naquelas condições, daquela forma, alternativa diversa não havia senão defender a própria vida. É um ambiente diferente, é um ambiente hostil. Por último, excelências, a defesa ainda vai esgrimir uma terceira e última guerra. Vamos supor o senhor entendendo, não houve legítima defesa e o excesso doloso veio que o promotor falou mesmo. Ainda assim eu peço que vocês reconheçam em favor do São Assis o que a gente chama de privilégio. O que é o privilégio? É a lei que diz. Ela diz lá, quando a pessoa praticar o crime sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, ele merece justiça. A condenação por homicídio simples, perceba isso aqui, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, ela atende os reclamos de justiça que o caso exige. Por quê? Porque justamente a justiça significa equidade, significa equilíbrio. A deusa Tênis porta em sua mão uma balança, e ela não porta uma balança a título de enfeite, não é um exercício decorativo. Tênis porta uma balança porque se reconhece que a justiça, de certa maneira, é equilíbrio. Condenar o réu por homicídio simples, sem analisar as circunstâncias do local, sem analisar os fatos, sem analisar toda a situação, é permisso pena navegar a plenas velas no mar da fantasia. É brincar de fazer justiça. É uma arrepia de justiça. Portanto, senhor Júlio, recapitulando, a defesa tem que finalizar, como sabe, o Ministério Público volta em réplica. Recapitulando, se Vossa Excelência entender presente a legítima defesa, ou quiser absolver qualquer outro motivo, é no terceiro quesito escrito, o jurado absolve o acusado, Vossa Excelência deverá responder sim. De repente, Vossa Excelência fala, bom, teve excesso. Aí a defesa diz, o excesso foi doloso, o excesso foi culposo. E aí, peça a Vossa Excelência que, no quesito, o réu excedeu por culpa os limites da legítima defesa, Vossa Excelência respondam sim, se entender que houve excesso, porque o excesso será culposo e a maneira de aplicar a penalidade será diferente e será mais justa ao réu. Se ainda assim não entender, virá um outro quesito dizendo, assim agindo, o réu praticou o fato sob violenta emoção, logo após injusta provocação na vítima, respondam sim, mas são 10 alternativas. Se eles absolveram, vão nem votar os outros. Se eles não absolveram, vão votar o excesso. Se eles negaram o excesso, vão votar o
difícil desenhar com perfeição o que aconteceu. Porque são pessoas. São seres humanos. Pessoas com falhas, pessoas que têm excesso de atividades, pessoas com uma série de questões. Mas o que eu quero deixar claro para a nossa excelência é que todo processo esconde um drama. Todo processo esconde uma história de vida muito complicada. Difícil de ser resolvida nesse reduzido tempo que a gente fica aqui realmente tentando distribuir e tentando falar. O que eu peço a Vossas Excelências, o que o Senhor Assis pede a Vossas Excelências é justiça. Justiça com equilíbrio, justiça com dar a cada um que é seu, e mais importante, justiça aplicando a lei que se deu. A lei como medida de justiça. Eu agradeço os prodígios de paciência evangélica que o Senhor me ouviu. Peço desculpa pelos excessos, o mau juízo, pelo Ministério Público também. E encerro a minha fala.